Obrigada para todo mundo aqui que respondeu. Maravilha. Pessoal, boa tarde. Muito obrigada pela presença de vocês. Meu nome é Ana Carolina Garini, mais conhecida como Cacá. Eu sou Head de Publicidade e de Parcerias na OLX. Paty, você quer se apresentar? Pode ser. Meu nome é Patrícia Talcheck. Cacá falou que estava morrendo de medo de falar meu nome errado. Eu falei que não tem problema, sempre vivi com as pessoas falando meu nome errado, é difícil mesmo. Eu sou, na verdade, acabei de ver que tem gente do Sul, eu sou de Curitiba, então já morei no Rio de Janeiro, em São Paulo, enfim, eu tenho experiência aí, bastante com construção de marcas, já trabalhei em agência, em veículo de comunicação, também em empresas de varejo, e estou há 3 anos na OLX. Então, foco nessa construção de marca através de conteúdo e como que a gente fortalece cada vez mais esse nosso bem mais precioso aí, que é a marca. Então, estou super animada para a gente discutir. Acho meio estranho ainda esse formato live que a gente discute, mas não discute, né? Você fica falando meio sozinha. Então, queria pedir, vão mandando perguntas sobre se adaptar a novos formatos, né? Se reinventar. Então, acho que esse formato é um formato novo. E quando a gente fala de marca, é sempre muito melhor a gente discutir de forma, lógico, ao vivo, sempre é melhor. Mas, enfim, queria só que vocês ficassem aí mandando perguntas, observações, o que vocês estão achando, enfim, que a gente vai direcionando aqui da melhor forma. Isso aí, vamos embora. Obrigada, Paty. Fiquem super à vontade para usar o chat, aí eu já vi que tem um monte de gente dando boa tarde, pessoal. Acho que tem uma coisa legal, é bacana começar um papo. A gente fez uma pesquisa no comecinho, um papo vendo que as pessoas estão com energia boa, assim, né? A maioria das pessoas com energia boa, isso é legal. Pessoal, a gente está aqui hoje para falar sobre a importância da comunicação, né, com os clientes nessa situação adversa, o papel das empresas em gerar um impacto positivo na sociedade, mas a gente também está aqui para fazer um papo leve e entender como é que a gente pode ajudar vocês nesse dia a dia, assim, né, nesse eu não gosto muito do termo novo normal, confesso, vou tentar me adaptar a ele, mas eu não gosto muito desse tema, mas como é que a gente trabalha e vai olhando o nosso dia a dia para conversa com o cliente, para estruturar o nosso negócio, né? A gente, quando a gente estava conversando, eu e a Paty, sobre marca, sobre propósito, a gente começou a pensar, né, imaginar um pouquinho, assim, de vocês que vão assistir, de vocês que vão conversar aqui com a gente hoje, se vocês têm alguma marca que, para vocês, assim, é uma marca que vocês gostam muito, ou alguma marca que tem um propósito que marca muito vocês. Então, eu vou fazer, essa vai ser minha terceira pesquisa, e aí eu juro, Paty, que a gente volta para o roteiro, mas eu queria ouvir um pouquinho de vocês, quais as marcas, eu vou falando e já vou colocando aqui, né, quais as marcas que acho que vocês entendem ter propósito nesse momento. Ou ter propósito, não precisa ser só nesse momento, né? Ixi, mas aí aqui... Se vocês puderem... Eu acho esse um ponto até bom, Cacá, porque eu acho que algumas pessoas mudam. Assim, eu tinha um pool de marcas, dependendo das categorias aí, e que eu tenho revisitado isso durante assim, o momento que a gente está vivendo, e comecei a considerar outras marcas. Então, assim, acho que esse é um comportamento também bom da gente pensar, sabe? O porquê que a gente começou a prestar atenção nessas marcas nesse momento. A Júlia escreveu aqui que a marca é Ambev. Pode ir colocando no chat, tá, gente, as marcas que vocês acham que tem um propósito. E daí eu já vou começar falando dessa marca, assim. Eu acho que independe do tamanho, né? Se você a sua equipe, você é sozinho trabalhando, né, empreendedor, ou do tamanho de uma Ambev, eu acho que a importância da marca e do propósito agora nunca ficou tão escancarado, assim, né? Então, acho que a Ambev trouxe muito
ela foi uma das primeiras a se posicionar nesse momento, onde todo mundo estava tateando, me posiciono ou não, movo ou não, a Ambev veio, trouxe o álcool em gel, fez 3 milhões de máscaras, que é o número de médicos que a gente tem no Brasil hoje, então foi uma coisa muito bacana, assim. Sabrina respondeu aqui, Itaú. Vamos falar disso que também é bacana. Mas tem uma coisa, num desses papos, eu estava conversando com o Eduardo Campos, da Salesforce, e ele me contou um negócio que eu achei muito legal. A corretora dele, de imóveis, ela trabalha sozinha, né? Ela não tem... A marca é ela mesma. E aí ela começou a fazer, nesse momento, trabalho voluntário. E chamar os clientes dela para isso. Olha, eu estou distribuindo comida toda sexta-feira à noite, enfim, sopa no centro de São Paulo. E aí uma das coisas que ele me falou que me chamou muita atenção é, se eu precisar comprar apartamento, vender o meu apartamento, com certeza é com ela que eu vou falar. Porque no momento que ela soube se comunicar comigo, mostrar o propósito dela, e seguir, né, sem ser uma comunicação, porque às vezes a gente, no desespero, a gente acaba se comunicando com o cliente de uma forma atropelada, assim, e ele falou, uma comunicação super tranquila, e ela tá aqui na minha cabeça, enfim, toda semana ela manda se eu quero ajudar ou não, então eu acho que fica aqui para a gente entender que a marca pode ser uma marca grande, pode ser um Itaú, que fez o maior investimento, né, fez a maior doação já vista no Brasil, pode ser, acho ótimo, acho louvável, inclusive, acho muito importante de acontecer, mas a gente tem que lembrar que a nossa marca, ela é do tamanho que a gente coloca, né? Não sei, Paty, se você quer colocar algum ponto em relação a isso? Não, eu também acho que quando a gente fala em marca é muito além. Eu sei que normalmente a gente vai para os exemplos maiores, né? Então, porque é onde a gente é impactado, é onde a gente, nossa, é isso. E assim, as marcas que colocaram aqui, Ambev, Itaú, Santander, são todas as que estão agora no topo, estão sendo muito faladas, porque são as que mais se posicionaram nesse momento. Então, aí para a gente também evoluir na discussão se assim, o quanto também é importante se posicionar nesse momento de pandemia, em que todo mundo está meio confuso, enfim. Mas assim, eu não acho que é sobre tamanho, eu não acho que é sobre dinheiro. Para mim, pode ser uma pessoa com uma loja pequena, com uma concessionária, com uma imobiliária, ela consegue se posicionar, sim, com o seu cliente no dia a dia, tudo isso é um posicionamento. Né? Um posicionamento, ele não é só para você ir no Fantástico e colocar lá um comercial, então não é desde o momento que você faz um atendimento até o momento que você atende o telefone, você está se posicionando, né? Então, eu acho que esse que é o legal para a gente prestar atenção, assim, porque os nossos grandes exemplos, a gente acha que esses termos mais técnicos, eles são aplicados em grandes marcas. E no final não é nada disso, né? Então, acho que é até legal a gente voltar e falar um pouco sobre esses termos. A gente vai falar muito sobre propósito e posicionamento aqui. E aí, acho que é legal só a gente, começando aqui nesse início de papo, a gente deixar bem qual que é a diferença entre um e outro, né? Então, eu costumo dizer que o propósito, ele é o porquê que tua empresa existe, né? Por que você criou a sua empresa, o seu negócio, o seu escritório, enfim, seja lá o que for. Isso vale, essa pergunta, ela vale desde a pequena empresa, do teu pequeno negócio, até a Magazine Luiza. A pergunta é a mesma, né? E a resposta, na verdade, vem dessa discussão, enfim, de você querer saber o que você quer e por que você criou, né? A gente costuma dizer que é o porquê que faz a Cacá acordar todo dia e trabalhar na OLX, né? É o propósito da empresa, né? E eu acho, Paty, se eu puder te complementar especificamente de propósito, eu acho que ele tem muito a ver, o propósito tem muito a ver com a pessoa que lidera a empresa ou que trabalha na empresa. Assim, eu não conseguiria trabalhar numa empresa que o propósito não se encaixa com o meu propósito de vida, né? Então, eu acho que quando você é um empreendedor, quando você tem a sua empresa, é quase que inevitável você colocar o seu propósito de vida para isso, né? Para o propósito da sua marca, da sua empresa. Não sei se você concorda com isso. Não, muito. E cada vez mais a gente vê isso sendo
uma linha de argumentação nos momentos de entrevista, inclusive. Né? Porque se você tem pessoas que estão trabalhando com você, que não acreditam no teu propósito, ou seja, não acreditam no porquê que o teu negócio existe no mundo, é muito difícil de se engajar. Então, o engajamento ele está totalmente ligado a esse fit com o propósito. Então, por isso que é muito importante aqui a gente ter esse propósito muito bem definido, principalmente dentro da empresa, né? E a gente fala que o propósito ele é muito mais para dentro da empresa do que para fora da empresa, né? Então é isso. Por que o teu funcionário ele vai atrás das metas, ele vai atrás de venda porque ele acredita em alguma coisa maior. E essa coisa maior é o porquê que teu negócio existe. Né? Então... E que pode não ser causa, porque é outra coisa, né? O propósito pode ser eu quero colocar, sei lá, um chocolate em cada casa. É um propósito, não, né? É uma coisa diferente, propósito e causa. É a razão pelo qual o teu negócio existe. É isso. É por que você criou esse negócio e por que você acredita que esse negócio vai dar certo, assim. Então, esse é o propósito, na verdade. Então, acho que esse é um ponto importante da gente discutir. E, por outro lado, quando a gente fala posicionamento, quando a gente fala... agora, tipo, muitos títulos de live são o posicionamento na época de pandemia, posicionamento. O que é esse posicionamento, né? Então, a gente tem o propósito, que é o porquê que a tua empresa existe, por que você criou e por que você acredita nesse negócio. E, por outro lado, a gente tem o posicionamento, né? O posicionamento, ele, na verdade, é o que você faz, né? O que você entrega. Então, por que a tua concessionária ela é diferente da concessionária que tem na quadra seguinte? Então, é dessa forma que você se posiciona, né? Então, essa é a diferença. Um é o porquê e outro é o quê, né? E esse o quê é importante que você tenha um diferencial de mercado para se diferenciar realmente do concorrente, do seu vizinho. E, de novo, os dois conceitos aqui, eles são independentes do tamanho do negócio. Sim. E aí, Paty, eu vou pegar carona no Rafa, que perguntou para a gente o seguinte: mas até onde vai realmente a boa intenção ou a sua promoção? Eu posso começar? E aí você responde ou você quer começar? Não, pode. Tá. O que eu acho, Rafa? Eu acho que eu acho que não tem problema se você tem uma boa intenção e isso vai te promover. Porque no fim você está ajudando, né? Então, assim, e eu acho que é uma roda, né? Eu não posso ter só boa intenção, porque se eu tenho só boa intenção e eu não gero dinheiro, lá no fim eu vou ter que acabar demitindo gente. Demitindo gente, eu não circulo a economia. Então, eu acho que tá tudo bem você ter uma boa intenção e ter uma promoção junto. O que não dá é para você ter uma promoção sem uma boa intenção, ou essa boa intenção não ser, não ajudar de fato, né? Algumas pessoas falaram aqui de marca do Santander. Eu gosto muito do novo posicionamento do Santander, né? O propósito do Santander é contribuir para que as pessoas e os negócios prosperem. Então, essa é a razão, né? Porque o Santander existe. E eles se posicionaram agora como: a gente vai errar, a gente vai acertar, a gente só não pode parar. Eu acho muito, eu trouxe isso para minha vida, inclusive. E eu acho fantástico, porque para mim, Rafa, é isso, é a intenção. Então o Santander fez um monte de coisa legal, fez um monte de coisa que foi para a rua, entendeu que não estava tão legal e ajustou, e voltou. E isso acabou, sim, promovendo eles. E eu acho que nesse momento, quando você se posiciona, tem um ponto também. Eu lembro que quando eu conversei com o Serchiari da Ambev, quando ele contou para a gente sobre quando ele começou a fazer o álcool em gel, ele falou que ele teve muita gente reclamando, muita gente, né? Então, também agradar todo mundo você não vai conseguir. O ponto é, a sua boa intenção, ela tem que ser de fato boa intenção e tem que casar com o seu propósito, né? Então, eu acho que é um pouco isso. Não sei, Paty, o que você acha? Não, se vale, se não vale. Eu costumo dizer uma frase, na verdade, que se posicionar é abrir mão de alguma coisa. Então, é isso. É sobre escolhas que a gente está falando. Você não pode se posicionar querendo tudo ao mesmo tempo. Então, de novo, o que o teu negócio faz que é isso que você vai acreditar e que é isso que você vai literalmente se posicionar a respeito.
né? Então, é sobre a mão de alguma coisa, às vezes errar, às vezes não. Acho que a gente está vivendo um período mais crítico sobre o erro, mas, enfim, sobre a pergunta do Rafa, ou da Rafa, não sei, ela... Tem razão, eu simplesmente achei que era o Rafa. Me desculpa, Rafa, se é a Rafa. Eu acredito que as coisas andam juntas, como a Cacá falou, principalmente porque eu acho que o papel da empresa nesse momento, e do negócio, estou falando empresa, mas é do negócio, é agregar valor aos usuários, enfim. Então, se é uma coisa que é um serviço, se é um produto que vai agregar valor nesse momento que a gente está vivendo, se vai ser mais útil do que desnecessário, se não é uma coisa que é sem contexto, eu acho que a promoção ajuda todo mundo, ajuda a empresa e ajuda a pessoa, assim, porque a gente fala, a gente está num momento de pandemia, é tudo muito novo, é tudo muito diferente. O Rafa. É o Rafa. A gente acertou. Então, é tudo muito novo, mas assim, as pessoas continuam tendo necessidades. Exato. Né? Então, e assim, vou dar um exemplo muito, assim, tem uma amiga minha que vende roupas, ela tem uma loja, que a loja está fechada, então, ela se adaptou, agora ela faz ela faz como se fosse uma consultoria, enfim, sobre roupas de ficar em casa. Então, assim, ela se adaptou ao contexto e ela oferece essas roupas para vender. Então, eu não acho que seja uma coisa fora do contexto. Então, para mim, ele tá... E me faz pensar, nossa, realmente, ela tá pensando no que eu tô vivendo, no que eu tô precisando, e tá me oferecendo uma coisa que, sabe, tipo, talvez eu nunca tenha pensado, talvez eu não fosse chegar lá, enfim. Então eu acho que é muito isso, assim, eu não acho que a promoção nossa, não vamos vender nada nesse momento, não, eu sou a favor, e acho que quanto mais coisa legal, adequada ao momento a gente puder oferecer, mais a gente tem que dar visibilidade para isso. Eu acho que, de novo, é um momento muito novo, que ninguém sabe o que fazer, então tudo que aparece de ajuda, que vai facilitar esse momento, que vai nos trazer respostas, a gente tem que dar voz para isso. Sim. Concordo. Eu vou fazer outra pesquisa. Eu quero saber aqui quem de vocês, na empresa de vocês, né, no negócio de vocês, se tem propósito ou se não tem. Vamos ver aqui como vai ficar. Porque também eu acho que é um momento, Paty, não sei se você concorda comigo, que quem não tem propósito pode começar a entender qual é o propósito, porque no fim, talvez não tenha o propósito muito claro, desenhado, né? Eu tenho aqui, eu vendo carro, mas se você for parar para pensar, provavelmente você tem um propósito, nem que este propósito seja empregar pessoas. Eu vendo carro, tenho eu e mais 2 pessoas aqui, e esse é o meu propósito, né? O meu propósito de vida é porque minha empresa existe. E aí, 100% das pessoas até agora tem propósito, isso é muito bacana. E quem não tem, e quem tem, tá na hora de colocar ele em voga, né? Tá na hora dele começar, de fato, a existir, porque quando o propósito ele é real, ele fica muito mais evidente nesse momento. Não sei se você concorda. E eu acho que, assim, tem um ponto do propósito que quanto mais claro ele tá, quando a gente chega em situações adversas como essa, fica muito mais fácil de você traçar um plano de ação. E aí, quando a gente fala em grandes empresas, enfim, o OLX parece que é tudo muito fácil da gente acordar da noite para o dia com uma ação focada em Covid. E não, gente, tipo, é muito difícil. É muito difícil porque é muito arriscado, é muito novo para todo mundo. A gente não está falando de uma crise econômica que a gente brasileiro já quase sabe lidar com isso, né? A gente está falando de uma coisa que a gente não tem nada de resposta. Então, quando a gente tem um propósito muito definido e um posicionamento de marca muito definido, se a gente se guiar com relação a isso, primeiro que não vai parecer oportunista, porque isso é uma coisa que você já vem falando há muito tempo, se posicionando e trazendo isso na sua cultura de empresa e tudo mais. Quando acontece uma coisa como essa, você tem que usar isso como cerne da tua decisão
e, na verdade, traçar isso e vai jogar com o jogo, como que tá rolando agora, quais são as dificuldades, o que o povo tá, o que as pessoas estão precisando. Então, assim, para mim, isso ficou muito claro agora, sabe? A gente, ano passado, na OLX, a gente passou por esse processo de reolhar, na verdade, propósito, posicionamento de marca. Então, eu fico pensando, se a gente não tivesse feito todo esse trabalho ano passado, a gente teria outro tipo de discussão esse ano, quando a gente enfim, ninguém nunca imaginou que fosse passar por isso, mas a nossa discussão foi tipo, gente, a gente já sabe o que a gente quer. Sabendo o que a gente quer, a gente tem uma situação atual que é essa. Como que a gente vai tirar o melhor desta marca e dar o melhor desta marca, considerando o nosso posicionamento? Então, até para a gente, como brasileiro, sabendo que, enfim, a gente já lida com muitas situações adversas, não é que seja mais fácil, porque nada é fácil, mas eu acho que é menos difícil, na verdade, porque isso já está muito claro para você. Então, para mim, foi muito importante ter tido toda essa discussão ano passado e está todo mundo muito ciente desses caminhos de propósito e posicionamento. Com certeza ajudou muito no caminho que a gente tomou com o LX. Boa. Paty, eu fico pensando assim, né, que propósito, enfim, e a sua causa e a sua marca, ela é muito o seu dia a dia, assim. Então, tem uma coisa que eu gosto muito de falar indiferente de quantos, do tamanho do seu negócio, indiferente dos pontos que você tem, eu tenho aqui um site, eu tenho um e-mail, eu tenho um WhatsApp, a forma como você usa os pontos de contato com seus clientes é uma forma muito importante e é a forma que fica, assim, você pode ter o melhor propósito do mundo, você pode ter, né, treinar, enfim, e falar de marca como ninguém, mas se você erra na forma, ou se você todo dia manda, vou dar um exemplo aqui, né, eu tenho uma pessoa que eu falei 2 vezes na vida, por causa do aquecedor aqui de casa. E todo dia ele me manda uma informação sobre Covid. Eu não quero receber isso. Se ele me mandasse todo dia bom dia, talvez eu preferiria do que uma informação. Então, acho que também a forma como você contata os seus clientes, né? E assim, se a pessoa deixou você falar com ela por WhatsApp, legal. Se ela não deixou, garante que tem uma outra forma de falar. Acho que da outra vez a gente estava conversando, há 2 semanas atrás, tinha uma pessoa falando assim, tudo bem, mas eu tenho um... Ele tinha uma manutenção de máquina de lavar e secadora, enfim, ele falou, agora não tem jeito, né, porque se eu não vou até a casa da pessoa, eu não consigo fazer, e ninguém me quer na casa da pessoa, como é que eu me reinvento, como é que eu falo com essa pessoa? E aí a gente estava até aqui falando, dando ideia, falando, olha, por que você não diz para ela, neste momento você não pode ficar sem máquina de lavar, então vou fazer uma revisão, que é meio que a sua amiga fez, né, então acho que esse momento de se reinventar, também você tem que olhar para dentro e pensar o seguinte, qual é meu propósito, o que eu quero levar para os meus clientes e como eu quero pontuar isso, né? Eu acho que isso é muito importante, porque é você falando da sua marca, do seu propósito, enfim, e de novo, indiferente do seu tamanho, porque o Santander fez isso, mas o dono da manutenção de máquina de lavar pode fazer também, não sei se... E eu acho que tem aqui um ponto que é um bom exercício também, e acho que tem que ser praticado sempre pelas marcas, é empatia. Né? Acho que essa palavra é fundamental, principalmente nessas horas críticas, assim. Assim, eu sou uma consumidora de outras marcas e eu cuido da marca OLX, mas, assim, se eu fosse uma usuária da OLX, o que eu gostaria? Qual que é o limite que eu gostaria? Né? Então, isso é importante, a gente sempre se colocar nesse lugar, eu acho que sim, acho que é muito importante a gente já conhecer quem são as pessoas, quem são nossos clientes. Então, não precisamos de pesquisa elaborada, milhões de investimento, eu acho que simplesmente é você conhecer de perto e saber quem são, perfis dessas pessoas. Mas eu acho que tem aí também um senso, principalmente em situações que são novas para todo mundo. Para mim, o senso da empatia, ele não erra. Você gostaria que alguém, que você, por exemplo, vendo consórcios, vendo seguro de moto. Gente, eu me colocando no lugar, eu não gostaria de estar nessa hora recebendo um monte de push
gente, vai vencer teu seguro, vai vencer teu seguro. Então, assim, eu acho que o exercício de se colocar no lugar do nosso cliente, ele é um exercício que normalmente ele funciona. Então, assim, putz, eu tô em casa, eu não tô saindo de casa, eu tenho um filho, um cachorro. Meu, qual que é a importância de uma máquina de lavar nesse momento, para mim, dentro da minha casa? Gente, se minha máquina de lavar estraga, eu choro 5 dias. Então, assim, é isso, sabe? De novo, como que você agrega valor e leva soluções. Então, assim, a pessoa está falando, o secador, a máquina de lavar, é isso que a gente está usando nesse momento. A gente está dentro de casa, usando isso. Então, como que eu mudo o mindset, na verdade, para agregar valor e mostrar a importância, né? E como que você, na verdade, cria relacionamento com as pessoas que não pareçam uma forma meio abusiva, e aí eu vou falar das máscaras da Osklen que estão colocando aqui. E o João tem um ponto também. Eu não sei qual é a questão da Osklen, então se você quiser falar. Não, a questão da Osklen é que eles venderam máscaras por muito caro, assim, e o que eu acho errado. Eu acho que esse momento, eu acho que é boa a ideia de fazer máscara, assim, com várias empresas de confecção, Farm, Cantão, estão todas fazendo máscaras, então eu acho que sim, eu acho que esse é o papel. Se a empresa tem uma indústria que tem tecido, que tem a mão de obra que está mais parada nesse momento, eu acho que sim, é o papel produzir máscara mesmo, mas querer ganhar em cima disso, e eu não estou falando que a empresa não tem que vender a máscara, eu estou falando que a empresa está faturando 80 vezes mais pelo preço de custo da máscara. Então, eu acho que aí é o erro. Eu não estou falando que ela não podia vender a máscara por R$15. Gente, de novo, tá todo mundo... Exato, até porque se ela não vender, ela não recebe dinheiro, se ela não receber, ela não emprega as pessoas, mas é o limite, né? Então, eu acho que o erro da Osklen, na verdade, foi o preço. Eu acho que eles quiseram, na verdade, lucrar num momento como esse, e eu acho que não é o momento de lucrar em cima de ninguém. Eu acho que é o momento, de novo, do coletivo, é o momento de todo mundo se ajudar, muito mais do que você lucrar e cobrar por uma máscara, acho que era R$150, R$180, alguma coisa assim, o que é um absurdo. Então, tem muita gente perdendo emprego, tem muita gente, enfim, como é que você vai... cobrar isso de uma máscara. A mesma coisa álcool em gel, tem muita empresa, muita loja vendendo álcool em gel por, sei lá, R$70. Gente, de novo, é o momento das marcas, tá todo mundo no mesmo barco, sabe? Estamos junto. E para mim, daqui a um tempo, é isso que as pessoas, os clientes vão levar. Quem estava do seu lado agora, que era mais crítico, e quem, na verdade, não, ignorou e quis lucrar. Então, para mim, isso não é uma coisa que a gente acha que os clientes, os usuários, eles esquecem, mas para mim é uma coisa que, assim, eu tenho certeza que as pessoas guardam isso e levam para mais longo prazo depois, numa construção de marca aí sentimental, mental, enfim. É o que vai ficar guardado, né? Eu vou ler aqui que o João escreveu uma coisa bacana. Ele falou: excelente as informações que estão sendo passadas, eu concordo. O Grupo OLX, eu gosto muito dos serviços prestados por vocês. Tenho que todos nós, corretores, estamos realmente se reinventando. Ixi, peraí, que entrou uma nova pergunta, eu perdi aqui. Realmente se reinventando, esse é o nosso papel, usando todas as redes sociais para divulgar nossos imóveis, até mesmo nos adequando em relação à comissão. Qual a sugestão que esse grupo pode nos oferecer a orientar sobre a nossa divulgação ou coisas desse tipo? Desde já sou grato. João, eu acho que tem muita coisa que dá para fazer, assim, eu acho que usar a OLX a seu favor, a gente está com bastante iniciativa para que vocês consigam usar bastante a OLX a seu favor neste momento. Então, a gente tem aí o stand virtual, tem N iniciativas, e eu me coloco super à disposição, caso você queira conversar sobre o assunto. Mas acho que o maior ponto aqui é como é que você se reinventa, né? Então, nesse momento, como é que você traz fotos, né? Eu acho que uma das coisas, não tem nada pior quando você olha as fotos de um apartamento ou de uma casa que você quer alugar ou comprar, e aí você chega lá e não era aquilo, né? Não era aquilo que você estava pensando, ou a foto não estava boa. Então, assim, como é que você deixa cada vez mais real o seu anúncio? Como é que você tira fotos mais reais e coloca
e descreve bem, tenha uma boa descrição de como está a casa, né? Talvez não seja o momento mesmo das pessoas estarem buscando apartamentos, talvez as pessoas estejam querendo muito mais vender do que comprar. Mas, neste momento também, tem uma parte da população que tem a iniciativa de querer comprar para investimento, comprar para alugar, existe, isso está acontecendo, né? Então, é você olhar esse nicho e talvez ir atrás desse nicho. E enquanto você pode, ir trabalhando melhor os seus anúncios, né? Com fotos, na verdade, João, eu peço até desculpa, eu não sei se seus anúncios estão desta forma, mas eu acho que sempre tem a oportunidade, né? E aí fazer muito com o que a Paty falou, a empatia. Se você estivesse procurando uma casa, se você estivesse procurando um apartamento, quais são as informações que não podem faltar? Quais são as fotos que você acha que podem fazer com que salte aos olhos, brilhe os olhos de quem está procurando, falar, era isso aqui que eu queria. Então, acho que esse momento é você trabalhar os seus anúncios de forma que eles fiquem mais... eu não posso dizer que eles fiquem mais organizados no sentido da pessoa conseguir entender o que ela vai procurar, assim. Eu te digo isso porque eu mudei de apartamento faz menos de um ano, e para mim foi muito difícil, assim, eu olhava as fotos, chegava no apartamento, era totalmente outra coisa, assim, e é um pouco frustrante, né? E eu acho que uma das coisas também que você pode colocar para as pessoas é o quanto que você está possivelmente flexível em melhorar, não só, eu não digo o valor, mas eu digo em melhorar o serviço, o valor do apartamento, como é que você pode ajudar a pessoa. Então, olha, normalmente, né, as pessoas têm muitas dúvidas quando elas vão comprar, alugar, sobre, enfim, seguro, enfim, financiamento. Então, acho que você pode ir agregando serviços dentro do que você está colocando aí, nos seus anúncios, para que te ajude a você se diferenciar nesse momento. Eu não sei se eu respondi. Acho que é só legal trazer mais 2 pontos, enfim, de iniciativas também da OLX. Tem um hub de conteúdo para digitalização, enfim, como que a gente, na verdade, consegue, junto com vocês, enfim, direcionar nesse novo momento e como vocês se adaptam a esse novo momento de reinventar seu negócio para digitalização. Então, acho que é legal, João, você dar uma olhadinha nesse conteúdo, talvez também possa te dar aí algumas novas ideias, e tem ação também da OLX sobre dar visibilidade, enfim, e até a doação dos nossos espaços de mídia no nosso site. Então, acho que tem algumas iniciativas bacanas que talvez você possa usufruir e que dê bons frutos aí, que consiga te dar consiga ter um caminho aí que vá funcionar para você. Eu vi aqui que tem mais uma pergunta. Eu adoro que, tipo, Cacá, as perguntas do nosso roteirinho a gente esqueceu, né? Sim, mas vamos embora. Tá bom. Eu li aqui sobre o copo eco do Rafa. O Rafa, já entendi que é o Rafa. Que a marca que se isenta de posicionamento está errada, ou pode ser uma estratégia, e aí ele deu o exemplo do meu copo eco, que ele adora o propósito, a marca e tal, mas não tiveram posicionamento nesse momento, pelo menos eu não vi, e continuo adorando a marca. Eu não acho que é obrigatório, eu acho que é uma oportunidade, na verdade. E, de novo, se não tem o que oferecer, é melhor talvez ficar quieto. Mas, por um outro lado, não se posicionar, também você já está se posicionando, né? Então, às vezes, é um pouco isso, assim. E a minha pergunta para você, Rafa, se tem 2 marcas de copo e uma começa a se posicionar de uma marca outra marca que tem o copo eco, e outra marca que começa a fazer um trabalho muito legal, se posicionar, mostrar valor para você nesse momento que talvez você esteja mais frágil, sem saber lidar com a situação, e você, quando tudo passar, você vai sair e vão ter as 2 opções de copo. Qual copo que você vai usar, sabe? Então, assim, eu acho que não é uma coisa obrigatória. Eu acho que é melhor quando você não sabe, quando você não tem esse propósito de posicionamento ou como agregar valor a um serviço, alguma coisa, é melhor não se posicionar. Eu só acho que tem caminhos simples das marcas se posicionarem. Por exemplo, vou chutar qualquer coisa aqui,
vamos doar copo para quem está no hospital sendo tratado por Covid. Enfim, eu acho que são coisas simples do que um posicionamento mais agressivo, enfim. Então, eu sempre sou a favor das marcas se posicionarem. Posso ser meio criticada aqui, mas sou sempre a favor. Eu concordo muito com o Santander, tipo, de braços cruzados é que a gente não vai ficar, a gente vai errar, vai acertar. Então, exatamente, adoro. E eu acho que eles têm aí uma super oportunidade de se posicionar. Tanto que você falou, tipo, você lembra, você gosta da marca e você lembra que eles não se posicionaram. E hoje a gente, na verdade, cobra das marcas um posicionamento. E inconscientemente você vai lembrar um dia que eles não se posicionaram e isso pode fazer diferença, isso não pode. Para alguns mais, para outros menos. Mas talvez se outra marca com o mesmo produto estivesse fazendo um super trabalho que você visse valor, talvez daqui a um tempo você mudasse, gostasse mais de outra marca ou consumisse mais outra marca. O que você acha, Cacá? Não, eu super concordo, assim, eu sou muito a favor de se posicionar, e é isso, né? Vou citar uma frase aqui do Chorão: cada escolha uma renúncia, essa é a vida. Então, cara, quando você escolhe não se posicionar, você tá a renúncia de talvez você ser conivente com alguma coisa que você não gosta. E o fato de você se posicionar, você tá renunciando de talvez algumas pessoas falarem, putz, mas errou ali, não era a hora, e você né, recua e ajusta. Mas o fato eu acho bem importante se posicionar assim. João, só terminando uma resposta aqui, porque o João falou o seguinte: na verdade, tudo isso está sendo feito, eu gostaria de saber se esse conceituado grupo pode ajudar mais nas divulgações. A gente tem um projeto, João, que chama Publicidade para Todos, onde a gente está doando publicidade. Eu não sei se tem alguém da OLX, as meninas até já estão colocando aí o link, João, entra e dá uma olhada, porque você consegue, né, entrar nesse projeto aí. E aí, gente, ele já disponibilizou aí diversos imóveis no Rio e Grande Rio. Quem quiser alugar, comprar imóveis, fala com o João. Tem uma outra pergunta aqui, Paty. Essa é difícil de responder. Eita. Na verdade, eu não acho que é difícil. Para mim, ela é fácil, mas talvez seja polêmica. Preço baixo e falta de qualidade ou qualidade e preço alto? Qual seria a melhor estratégia neste momento, falando de serviços? Eu acho que, independente do momento, eu sempre gosto de ir na qualidade e preço alto. Eu não acho que quanto custou a máscara? Só para dar o exemplo, quanto custou a máscara? Eu não lembro exatamente, eu estou falando 150, porque eu acho que era mais ou menos 150, 180, é o que está na minha cabeça. 147. Cara. Adoro que a gente tem um ponto aqui, ó, 147 elas colocaram aqui pra gente. Eu acho só que não dá para ser um serviço de qualidade e um valor muito alto, sabe? Onde a margem seja muito grande. Mas eu sempre vou para um serviço de qualidade e um preço alto. Se eu vou escolher um preço baixo, eu prefiro não ter serviço. Então, o preço baixo, eu vou tirar, eu vendo carro, né? E aí eu coloco o seguinte: eu tenho a revisão junto, eu facilito a documentação e o meu fluxo é 100% online. E para isso eu custo tanto. Se eu vou diminuir o valor, eu tiro o serviço. O meu carro é mais baixo mesmo, mas eu não tenho serviço nenhum. Agora, um serviço de baixa qualidade pode ser a sua primeira e última venda. Então, e um serviço de alta qualidade pode demorar a vir à venda, mas ela vai ser uma venda mais fácil e, com certeza, vai ter o de boca em boca das pessoas dizendo, olha, vai ali, que é um pouco mais caro, mas vale a pena, porque o serviço é completo. Eu não sei, Paty, se você concorda comigo, mas eu concordo, eu acho que não adianta você, nesse momento, prestar um serviço que a pessoa não vai ficar feliz, e mais do que isso, de novo, lá vem a empatia. A pessoa tá cheia de problema, com um monte de coisa na cabeça, a última coisa que ela quer é ficar infeliz com o serviço que foi prestado, e aí concordo que o que menos importa, talvez, enfim, acho que ela não vai lembrar, na hora da dor de cabeça, ela não vai lembrar o quanto proporcional ela pagou por isso. Então, para mim, aqui, o papel é transparência, né? O que é transparência? É você, ok, talvez você se posicione com esse preço um pouco maior,
mas é você justificar, você dar essa visibilidade para a pessoa, porque não necessariamente para mim, de novo, vou voltar no exemplo da máquina de lavar. Para mim, conserto de máquina de lavar, conserto de máquina de lavar. Se alguém vier me mostrar a diferença de um conserto com o outro conserto, porque que um paga mais, o outro paga menos, e eu tiver o poder de escolher, não, gente, isso eu não vejo valor nesse serviço, então eu vou querer um mais barato e tudo bem. Então, a pessoa pode escolher, eu acho que é legal ela ter o direito de escolher, mas para isso o papel das empresas e, enfim, dos serviços é dar essa transparência, o porquê que você está se posicionando, cobrando mais e o que de além você entrega. Eu acho que quando você dá essa transparência e você justifica o porquê que esse preço é a mais, eu acho que o combinado não ser caro e a pessoa vai ver valor nisso no final das contas, sabe? Então, para mim, eu traria só esse ponto aqui do quanto é importante você abrir essas linhas aí do porquê que é o mais caro. E aí, vamos voltar no caso da Oskley. Não acho que é o caso, por exemplo, de uma máscara custar R$150, tá? Então, acho que, assim, também tem aí um limite. Uma coisa é uma máscara da Oskley custar 50. Enfim, aí ele vai me mostrar que um tecido orgânico, um tecido... Enfim, e eu que talvez não gosto de um tipo de tecido, enfim, eu gosto de coisas mais naturais e tal, eu vi valor nisso e vou comprar. Mas eu, assim, posso estar muito enganada aqui de novo, mas eu acho que também um superfaturamento nessa altura do campeonato, uma coisa é um preço justo pelo serviço qualificado, outra coisa é um superfaturamento. Coloquei aí, vamos ver se as pessoas que estão assistindo concordam com a gente, se qualidade mais caro ou sem qualidade e mais barato. Até agora, todo mundo concordando com a gente. Vamos ver. Eu acho que, na verdade, é um momento de se posicionar, é um momento difícil, né, de saber, mas eu acho que a gente vem falando muito desse momento como um momento de agilidade, né? A gente nunca teve tão ágil de tomar decisões, de ir para frente, e às vezes vai errar, e aí volta, enfim. Mas o ponto é usar essa agilidade a nosso favor, né? Então, eu coloco um preço mais caro, sinto que não, eu diminuo o serviço, né? Eu não diminuo a qualidade, eu acho que eu posso diminuir o número de serviços, mas a qualidade eu acho complexa. Acho que todo mundo concorda com a gente aí. Ufa! E tem um ponto sobre se posicionar nesse momento, voltando àquela outra pergunta que a gente já tinha respondido, de, putz, mas será que agora tudo bem não se posicionar? E eu volto a falar que tudo bem não se posicionar, eu acho que a gente perde oportunidades, porque eu acho que se posicionar não quer dizer uma coisa gigantesca, enfim, mas se posicionar pode ser uma ligação de telefone para o seu cliente, isso é também se posicionar, mas, assim, eu entendo e eu acredito, de novo, estamos num momento novo para todo mundo, que as empresas que se posicionarem agora numa retomada vai sofrer menos, porque você construiu esse diálogo, essa relação, né? Então, assim, você teve, tipo, você teve junto com a pessoa nos momentos mais difíceis, nos momentos que ela tinha dúvida, e a marca estava lá agregando, querendo saber como podia ajudar, enfim, querendo se adequar e se mostrar interessada, né? Então, para mim, essas marcas, elas, quando for um momento da gente sim vender e sim pensar em outras estratégias de negócio, elas vão sofrer muito menos porque elas continuaram esse diálogo e acompanharam aí os momentos. Então, sei, Cacá, o que você acha? Eu acho que é isso, assim, eu acho que é muito importante e eu acho que chega um momento que quando você tem um propósito e ele é real, ele vai aparecer nesse momento, né? Porque passar a mão no telefone, é engraçado porque eu estava conversando com um cliente há 2 dias atrás, a gente estava no WhatsApp conversando, enfim, falamos de filho, a dificuldade, né, de ter filho nesse momento, porque a gente está trabalhando de casa, né, quem pode, quem tem esse privilégio, está trabalhando de casa, mas não é um home office que a gente já viveu, né? Não é um trabalhar de casa, é um trabalhar de casa totalmente diferente, assim, a Júlia vem, pôr na minha cabeça no meio da reunião, aí tem que fazer almoço, enfim. E eu estava conversando com esse cliente sobre esse assunto, daí no final ele falou, então tá bom, mas me diz, você me chamou por causa do LX, você tem alguma coisa para falar? Eu falei, não, te chamei só para saber se você tá bem. E daí ele deu uma travadinha e falou, não, tá tudo bem, super obrigada. Então, acho que é isso, né?
um dos nossos valores é cuidamos das pessoas, e é isso, assim, eu de verdade chamei para saber se ele estava bem, e eu acho que é isso, quando você tem um propósito que é real, que ele é verdadeiro, ele aparece nesse momento, né, talvez não seja nenhuma autopromoção, eu de fato não estava querendo vender nada para ele mesmo, só queria saber se ele estava bem, eu acho que fica aí o ponto de quando você tem propósito, mesmo que você não se posicione de uma forma, estou me posicionando, quando você manda um WhatsApp, dependendo das formas, você já está se posicionando. Eu acho que qualquer movimento é um posicionamento, assim, até porque, de novo, assim, a minha fala lá do começo, parece que, nossa, um posicionamento é quando a empresa para tudo e faz. Não, tipo, o próprio... qualquer tipo da tua... alguma coisa que você se predispõe a fazer naquele momento é um posicionamento, sabe? Acho que isso fala muito, assim. Então, nossa, a pessoa se preocupou, a Cacá se preocupou com a pessoa nesse momento e, assim, não quis vender. Eu tenho certeza que essa pessoa, daqui a um tempo, vai lembrar disso e de novo, assim, isso precisa ser muito, assim, isso precisa ser muito genuíno também, porque se a Cacá nunca ligou para essa pessoa e ligou agora, temos um problema e vamos discutir essa relação. Mas, assim, eu vou dar até um exemplo que está muito na minha cabeça, e a gente daqui a pouco está acabando aqui, mas, assim, um exemplo que está muito na minha cabeça e que eu venho pensando nisso é a ação da Magalu sobre a denúncia de assédio. E isso, para mim, é um puta exemplo do quanto o propósito e o posicionamento da empresa, e, de novo, olha, isso é uma bandeira dela, da empresa, há muito tempo, ele já tem o botão da denúncia lá no produto, e isso, lógico, tem lá no final do funil um reflexo de compra, as pessoas estão acessando, sim, mas tem outras coisas antes disso, né? Então, agora, com as pessoas em casa, em quarentena, o que eles viram? Eles viram que as mulheres estavam sofrendo mais assédio. Então, eles pensaram, putz, ok, eu já tenho isso como minha bandeira e eu tenho esse botão, é hora de eu trazer esse link para a conversa de novo. Então, assim, eles não inventaram. Se a OLX fizesse isso nesse momento, talvez parecesse uma coisa meio oportunista, mas para a Magalu, que já tem essa bandeira, já tem esse posicionamento, eles leram o cenário e trouxeram essa conversa à tona. Então, assim, eu acho que eles foram muito assertivos, eles pegaram uma coisa, dados que estão acontecendo, que a gente vê em vários jornais, e que ninguém se apropriou disso, no sentido de várias empresas têm a bandeira da máscara, enfim. Então, eu acho que eles foram muito se adequaram de forma perfeita, no sentido de ter um posicionamento que não está diretamente ligada à venda nesse primeiro momento, a gente entende, mas, assim, são criações efetivas que você cria com a marca, no final das contas, né? Você imagina uma mulher que conseguiu se fugir, se livrar, enfim, conseguiu fazer a sua denúncia através dessa dica deles de você fazer de conta que está indo comprar alguma coisa. Você imagina o valor que essa pessoa não dá para essa marca daqui para frente. Então, eu quis só trazer aqui, porque eu acho que é um bom exemplo do quanto consistência e relevância para o momento. Então, tudo isso combinado, o quanto era valor, eu acho que a Magalu está fazendo um puta trabalho agora, focado nesse momento. Boa. É um super case, assim, é muito, muito bacana. E, de novo, né, é super o propósito deles, tá no DNA deles. O Fred Trajano abriu hoje eles foram falar sobre o resultado, hoje ou ontem, não sei, ele abriu a reunião dizendo, gente, a gente se preocupa com as pessoas, são as pessoas. Então, uma reunião de resultado do board, ele ficou 20 minutos falando de pessoas, né? Mesmo a Luiza Helena Trajano, que saiu com o Não Demita, né? Foi uma coisa dela, né, que a OLX assinou também, tantas outras empresas, o Santander, tanta gente, o Itaú, muita gente assinou. Eu acho isso muito bacana, assim. Gente, acho que a gente tem que terminar, infelizmente. Tem mais pergunta? Tem uma aqui, Cacá, que eu acho que responder. Qual a melhor estratégia? Mais anúncios ou mais destaque na OLX? Ixi, Luiz, você pode dizer para a gente o que você vende, Luiz? Que daí a gente te ajuda com essa resposta?
enquanto o Luiz me conta aqui o que ele vende, a Nayara falou o seguinte, são pequenas ações que podem trazer grande impacto para a vida das pessoas, fantástico, é isso aí, é o que faz a gente chegar lá no final, como a Paty falou, né, quando tudo isso acabar, o que vai estar na cabeça. O Luiz vende serviços. Luiz, eu acho que é o seguinte, eu acho que destaque pode te ajudar, mas eu acho que o que mais pode te ajudar não é nem mais anúncio e nem mais destaque, é como é que você está colocando esse anúncio, né? Então, como é que você está vendendo esse serviço? Qual é o seu tipo de serviço e como é que você está disponibilizando ele, deixando ele claro na plataforma, né? Deixando, como é que eu posso dizer? De uma forma bem, bem clara. Mas eu acho que destaque pode sim te ajudar neste caso. Até porque a quantidade de anúncios, se você está com o mesmo serviço, vários anúncios, o mesmo serviço, não vai te ajudar. É melhor que você tenha um anúncio bem claro e destacar ele do que ter vários anúncios com o mesmo serviço. Eu não sei se foi exatamente essa a sua pergunta, ou se você vende mais de um serviço. E também não sei se eu respondi. Eu queria só, antes de acabar também, Cacá, acho que é legal só também a gente dividir um pouco de como foi o processo da gente, e assim, 2 minutos, menos de 2 minutos, enfim, é muito mais, eu queria só dividir como foi a nossa experiência em transformar o propósito na quarentena do bem, que eu acho que talvez possa aí inspirar, enfim, as pessoas a pensarem um pouco em como tornar tangível uma coisa, e aí, assim, de novo, eu quero bem falar que parece, quando as empresas são grandes, enfim, que tudo é muito fácil, que a gente tem a resposta para tudo. Então, a gente tinha um planejamento bem diferente do que a gente está fazendo agora. A gente também teve que se reinventar, e muito do dia para a noite. Mas, assim, de novo, a gente tem um propósito, na verdade, de conectar as pessoas, né? Então, a gente conecta quem precisa vender com quem precisa comprar, enfim. Então, a nossa plataforma é sobre conexões de pessoas, e é isso que a gente faz. Então, no momento em que a gente precisou transformar isso numa ação, o primeiro pensamento foi: o que eu tenho de mais forte dentro do meu produto? É a audiência, são as pessoas que estão lá, é muita gente, são milhões de pessoas. Então, assim, eu tenho tanta gente reunida lá, é uma audiência tão grande, como que eu uso essa corrente para o bem? Então, foi aí que começou o pensamento todo de, gente, tá muita gente em casa sem fazer nada, tendo, assim, arrumando suas coisas e tendo coisas que não precisam mais. Por outro lado, milhões de pessoas sendo desempregadas e que precisam, que não estão tendo condições de comprar brinquedo para o seu filho que está em casa sem fazer nada. Enfim, então, eu só queria dividir um pouco dessa nossa experiência de como foi, que realmente a gente pegou qual que é o nosso propósito. Então, é sobre conexões de pessoas, sobre, enfim, sobre como que a gente simplifica esse acesso, e aí a gente conseguiu, ok, nesse momento, o que é conectar pessoas? Como de melhor a gente faz essa conexão entre pessoas e faz isso para ajudar a sociedade. Então, só para explicar um pouquinho como foi o nosso processo criativo, que talvez inspire vocês também aí a descer o propósito em ações. Eu acho que, Paty, se você quiser contar o que é a Quarentena do Bem, não sei se todo mundo sabe, acho que vale contar. Sim, Quarentena do Bem, na verdade, é uma ação que a gente fez, um movimento que a gente fez, incentivando as pessoas a desapegarem. Enfim, eu tenho alguma coisa aqui em casa que eu não estou mais usando, eu anuncio na OLX com uma hashtag Quarentena do Bem, e fica numa galeria na OLX disponível para doação. Então, as pessoas não precisam pagar por isso. No meu caso, eu fiz doação de alguns livros infantis da minha filha e separei em alguns kits, enfim, e disponibilizei nessa galeria de Quarentena do Bem para as pessoas. Enfim, a gente entende que tem muita demanda, então, se puderem, por favor, tem muita gente precisando. A gente escuta histórias incríveis sobre isso. E assim, o mais legal de tudo é que as boas notícias, elas se espalham rápido. Então, a gente não teve nenhuma ação de marketing, investimento em cima disso, foi simplesmente a gente agiu em cima de um propósito,
que é conectar as pessoas e o que elas precisam nesse momento, como que a gente ajuda as pessoas. E a partir daí a gente começou, enfim, a gente já recebeu até bonificação de mídia, enfim, em cima desse movimento, porque realmente, assim, o bem chama o bem, e é isso que a gente quer, que tenha uma corrente. Então, se puderem ter a experiência, vocês vão ver que tem histórias incríveis de pessoas que foram desempregadas na quarentena, que tá com o pai, com a mãe doente, enfim, são coisas... e, de novo, é por pouco, né? É o livro da minha filha que eu coloquei lá para doar. Então, esse é o papel da OLX, né? Se eu tenho muita gente hoje que está lá dentro do produto, né? Como que eu uso isso, potencializo isso para um momento que tem muita gente precisando e uso essa força da audiência. Muito bem, adorei. Ai, gente, a gente vai ter que terminar. Eu só soltei aqui uma última pesquisa, eu sou pessoa das pesquisas, né? Você percebeu? A mulher das pesquisas. Para ver como é que vocês estão saindo daqui. Até agora todo mundo saindo com energia boa, que bom. Também nem dá para sair com energia ruim, terminando com quarentena do bem. Maravilhoso, pessoal. Queria agradecer muito quem ficou com a gente até agora. Muito obrigada, Paty. Super obrigada. Obrigada a vocês, gente. Olha, façam um exercício, transformem o posicionamento em ações. De novo, vamos lá resgatar o Santander de braços cruzados. Não vamos ficar, todo mundo vai errar, vai acertar, mas se tem propósito por trás, se tem posicionamento, se está tudo isso muito embasado, eu tenho certeza que num momento de retomada, isso vai ser vai ser benéfico para todo mundo. E, na dúvida, é sempre a posição da empatia, se coloca no lugar do teu cliente, conhece melhor ele, e aí as chances de erro são bem menores. É isso aí. Acho que lembrar também de uma forma que, como você foi bem atendido, sabe? Por que eu gosto tanto dessa marca? Por que eu gosto tanto dessa pessoa? E trazer isso para o seu dia a dia. É isso aí, pessoal. Muitíssimo obrigada.